Gente, bom dia. Vamos colocar aqui as coisinhas para funcionar. Deu? Ups. Tchananã. Vai. Pronto. Então tá, gente. A proposta nossa hoje é conversar sobre um assunto sério. Às vezes nós temos que abordar assuntos difíceis, complicados, desafiadores. E esse é um deles. Quando a gente vai falar a respeito das forças do ser, que incluem aí o amor, a energia criativa, os laços de afeto e os relacionamentos, puxa, o quanto é difícil abordar em profundidade questões tão complexas para o ser humano, principalmente nos momentos atuais em que nós vivemos. Não é simples. E é claro, com o tempo que nós temos disponível aqui, a gente não vai conseguir entrar em detalhes ou aprofundar qualquer aspecto do tema que exigiria horas e mais horas de estudo, conversa e trabalho para poder ficar mais claro. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é paciência, né? E que me perdoe a falha, já antecipadamente, de talvez não conseguir abordar um aspecto ou outro que talvez esteja na expectativa de cada um. É praticamente impossível, de tão amplo e vasto que é o tema. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante dizer antes da gente começar, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, é o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Eu quero deixar muito claro, especialmente nos dias de hoje, em que muitas vezes as pessoas estão interessadas muito mais em criar discussões estéreis do que apresentar ideias e discutir ideias. Eu não estou aqui, gente, para ofender ninguém. Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém. Quem sou eu para isso? Eu gostaria que vocês considerassem tudo o que a gente vai dizer aqui. E, mais uma vez, eu peço a atenção de vocês. Não considerem as palavras que eu direi aqui como minhas, pois não as são. Me considerem aqui apenas como um jardineiro, um floricultor, que vai juntar várias rosas, vai fazer um buquê e vai oferecer para todos vocês. Eu não criei as rosas, eu somente peguei e selecionei algumas, juntando-as para oferecer a alguém. Não se sinta ofendida, ofendido, nem obrigado a recebê-la. Estamos aqui para conversar. E essas rosas que eu ofereço são as palavras da espiritualidade. Então, por favor, prestem bastante atenção nisso. Não levem como se fossem ofensas, desrespeito ou qualquer coisa nesse sentido. É essa música mesmo, nós vamos falar dela mais tarde, ela é linda. Então, por falar em música, e a proposta da gente abordar essa música é porque a arte, ela tem o maravilhoso poder de dizer com poucas palavras e em profundidade, dando uma embalagem maravilhosa para grandes verdades que muitas vezes a gente não consegue exprimir somente com o intelecto. Então a ideia de trazer a música foi essa, porque ela tem um conteúdo muito profundo que pode nos ensinar muitas coisas em poucas palavras, de forma muito singela,
E a gente vai ver isso mais tarde. Primeiro, faz-se necessário falarmos um pouco a respeito da temática, trazendo o embasamento da espiritualidade e do espiritismo, aquilo que eles têm para nos oferecer a respeito do assunto. Então, dando continuidade a isso tudo que a gente está falando, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é um causo bem mineiro do Chico. Conta-se que, em determinada época, um grupo de pessoas muito preocupadas com os rumos que o comportamento sexual das pessoas estava seguindo, reuniu-se com o Chico para propor que fosse implantado nos diversos centros espíritas classes, turmas de educação sexual. Porque o que estava acontecendo na sociedade refletia a necessidade de ensinamento, de estudo, de aprendizado dessa temática. E depois de tanto falarem, explicarem a importância, Chico só escutando tudo aquilo, daquela serenidade que ele sempre tinha, perguntaram para o Chico: Chico, o que você acha do assunto? O Chico, na docilidade de sempre, falou: eu acho maravilhoso, eu acho ótimo, eu só tenho uma pergunta: quem serão os professores? Então é essa a pergunta que nós temos que fazer para cada um de nós. Quem serão os professores nessa temática? Qual de nós aqui na Terra pode se intitular professor na área dos relacionamentos, do sexo, da afetividade? Então não me encarem aqui como professor, não. Porque nosso mestre e guia é Jesus. Então, somente reforçando, não estamos aqui com este papel. Não vestimos essa carapuça. Somos todos alunos nessa classe bendita que é a Terra para aprendermos sobre isso e muitos outros assuntos. Ok? Então, vamos começar com a orientação de um desses nossos irmãos mais experientes da espiritualidade, que é Emmanuel. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, aborda a temática de forma maravilhosa. Recomendo a todos. Com certeza é um título que está disponível em nossa biblioteca e muito fácil de encontrar para quem quiser saber mais a respeito do assunto. Mas eu destaco aqui uma das principais e centrais falas que Emmanuel expõe para todos nós. Ele fala assim: em torno do sexo, podemos sintetizar todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora isso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem necessárias, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Emmanuel, como todo espírito superior, fala muito com poucas palavras.
A gente poderia ficar 1 hora conversando somente a respeito desse trecho, de tão importante. Mas eu quero ressaltar algumas coisinhas. Primeiro, a última frase. Ante a luz do amor e da vida, o sexo é assunto pertinente à consciência de cada um. Traduzindo, ninguém tem nada a ver com a sua privacidade. Não estamos aqui para julgar o que você faz em sua privacidade, entre 4 paredes. É você e sua consciência. Somos adultos, responsáveis pelas escolhas que fazemos. Cada um com a sua escolha. Cada um com a sua consciência. Infelizmente, o que vemos hoje é que temos aberto a nossa intimidade para quem quer ou queira participar. Talvez esse seja um dos equívocos que estejamos cometendo. Jogando para o público aquilo que é íntimo de cada um de nós. É para pensar, não é? Porque diz respeito à nossa própria consciência e não à consciência dos outros. Ok? Mas o ponto principal que gostaria de ressaltar é essa frase que Emmanuel nos deixa. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Tem muito para a gente falar disso aqui. Muito. Então vamos começar com cada um desses tópicos, tá? Eu não quero assustar ninguém, não. Está todo mundo com cara muito assustado, gente. Eu não vim aqui para assustar ninguém, não. Eu sei que o assunto é sério, mas não precisa ficar com medo, não. Então tá bom. Então, agora eu fico mais tranquilo, então. Não proibição, mais educação. Mas educação. O que será que Emmanuel quis dizer com isso? Pode passar pela cabeça da gente, primeiramente, então nada é proibido? Pode tudo? O mais incrível é a resposta para essa pergunta. Nada é proibido? Tudo pode? Sim, nada é proibido. Tudo pode. Mas aqui a gente traz alguém que foi um exemplo para todos nós e que pode nos responder claramente a respeito disso. Falo de ninguém menos que Paulo de Tarso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Porque a espiritualidade bem sabe que, através de nosso livre-arbítrio, nós podemos tomar as próprias decisões. Caso não fosse a liberdade que temos de tomar as nossas próprias decisões, seríamos apenas um robô, sem qualquer mérito sobre as próprias conquistas realizadas ou a responsabilidade sobre os erros cometidos. E não é assim que funciona. Temos o livre-arbítrio, mas existem leis que coordenam a vida. Portanto, podemos fazer escolhas. E por essa liberdade de fazer escolhas, nós somos livres para fazer o que quer que desejemos, mas somos responsáveis por nossas escolhas. Por isso, Paulo lembra bem que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Que tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nos chamando a atenção para o cuidado que temos que ter no exercício de nosso livre-arbítrio. É através das nossas escolhas que a gente vai aprendendo e adquirindo o conhecimento necessário para evoluir quanto espírito que somos.
Então não é de se surpreender essa resposta, né? É um impacto no primeiro momento. Mas nós entendemos o que Emmanuel quer dizer. Não proibição, mas educação. Para que tenhamos consciência das escolhas que fizermos. Para que tenhamos sabedoria de escolher o que é melhor para cada um de nós. Agora, o que a gente precisa notar é um espírito ainda infantil toma determinadas escolhas que julga que é o melhor para si, mas quando ele amadurece, ele percebe que não foram tão boas assim. Não é verdade? Minha filha agora está na idade de que ela não quer tomar banho. Espírito infantil. Se ela tivesse completa liberdade, livre-arbítrio, sem pais para poder direcionar, ela julgaria que a melhor escolha para ela era dormir sem tomar banho e sem escovar os dentes. Não é? Para a criança é assim. Quando crescemos e amadurecemos, nós entendemos a necessidade da higiene pessoal. E aí a coisa muda completamente de figura. No campo do sexo, gente, é a mesma coisa. Nós, espíritos infantis, muitas vezes escolhemos coisas que julgamos ser o melhor. Será que é o melhor? Quando amadurecermos, talvez a gente vai ver que foram escolhas desastrosas. Por isso, não proibição, mas educação. Porque mesmo com os erros, nós vamos aprender. Faz parte do aprendizado. O equívoco faz parte do aprendizado. Ok? A segunda frase que Emmanuel nos deixa. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo e aos outros. Uma pergunta muito natural que pode ocorrer, como a outra que a gente fez, é: espera aí, então eu não preciso deixar de exercer a minha sexualidade? A resposta é igualmente surpreendente. Não. Ninguém é obrigado a deixar de exercer a sua sexualidade. Porque durante muito tempo, a humanidade associou o exercício das forças sexuais a algo pecaminoso. E a gente vai ver que não é bem assim. Agora, esse exercício, a questão fundamental aqui não é a quantidade do que você exercita em termos das suas energias e forças sexuais. Não é a quantidade, é a qualidade. Não é o quanto você exercita, e sim como você tem utilizado dessas forças. Entende? Por isso, não abstinência imposta, mas emprego digno. E não só emprego digno no sentido somente para si, com respeito aos outros também. Porque a grande verdade é que no estágio de evolução que nós estamos atualmente, praticamente não é possível anular essas forças dentro de nós. Elas estão aqui presentes. E se não é possível anular, é preciso conviver com elas. E eu posso transformá-las, eu posso direcioná-las, eu posso fazer bom uso dessas energias.
Esse é o ponto. E não simplesmente tentar conter algo que está presente em nossa natureza. Entendem? Mais uma vez, eu vou lembrar Paulo de Tarso, que dá um conselho muito sábio aos coríntios, em sua primeira carta. Ele vai e fala muito claramente a respeito dessa questão da abstinência imposta. Ele fala diretamente assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar-se. Não adianta você tentar tapar esse vulcão se você ainda não está preparado para isso. Uma hora ele vai explodir. Então, antes dele explodir, dá um emprego digno a ele. Vai ser mais proveitoso para o seu espírito. E aqui eu vou recorrer a Joana de Ângeles. Como eu disse, eu não estou querendo trazer palavra minha nenhuma aqui, eu estou só trazendo as flores da espiritualidade. E Joana de Ângeles vai falar para a gente o seguinte a respeito deste tema. As águas que, embora represadas, recebam um contínuo fluxo em suas nascentes, transbordam com graves consequências, quando as comportas não lhe franqueiam o vasto campo para espraiar-se. Então, ela está comparando essas energias como quando a gente tenta conter essa força dentro de nós, ela está comparando como uma represa, que se a gente não tiver as comportas capazes de gerenciar o fluxo dessa energia, essa represa vai se romper. E quando ela romper, vai ser desastroso. Então, não é a melhor alternativa represar tudo isso sem condições para isso. Ela continua e nos diz: por esse motivo, a questão essencial no panorama do sexo não diz respeito à continência ou à concessão emocional, mas a maneira como se cultiva uma ou outra condição. Muitas escolas sugerem a abstinência, diversas outras prescrevem a castidade, outras mais ainda insistem no amor livre, entre aspas. Todavia, qualquer atitude extremista opera desarmonias e perturbações com lamentáveis consequências que se estendem após o decesso carnal, em processos de sombras e aflições indescritíveis. Então, mais uma vez, gente, não é quantidade, não é 0, não é 1000, é o que você faz dela. É como nós exercemos isso. É a qualidade, é o como. Aqui eu quero abrir um parênteses interessante, porque Emmanuel dá 2 aspectos e depois ele dá 2 aspectos. E eu tomei a liberdade, essa é a única florzinha que veio de mim, tá? E vocês, se quiserem, podem jogar fora, tá? Mas é só um pouco da contribuição que eu posso dar. Eu interpretei, tá? Vocês podem interpretar da forma que vocês quiserem, mas eu interpretei esses 4 pontos que Emmanuel nos traz de uma forma livre e divido aqui com vocês agora. Eu vou chamar isso de desbalança dos equívocos. Tá? O Emmanuel, ao sugerir esses 4 pontos, ele meio que mostrou para a gente uma balança, que eu vou brincar com a palavra e falar que é desbalança, porque está desbalanceado, dos equívocos. Porque ele nos aponta 4 pontos de equívocos na área do sexo, não é?
Bom, de um lado nós temos a proibição e a abstinência, né? Nessa balança, indo para baixo. Por quê? A gente sabe que desde há muito tempo, principalmente durante a Idade Média, com a obscuridade daquela época, as pessoas viviam momentos de muita castração, de muita contenção. Como a gente falou, este assunto nessa época era considerado pecaminoso. As pessoas então eram proibidas, eram convidadas à abstinência absoluta. E todo esse processo de contenção chegou à década de 60, mais ou menos, a represa explodiu. A gente teve a maré oposta. Não é verdade? Então, Emmanuel, como um espírito superior que já conseguia observar esse movimento pendular da humanidade que vai de um extremo ao outro neste caminho de aprendizado e sabia que a gente iria passar por alguns momentos de turbulência. Então, esses dois grandes tabus na área do sexo estavam sendo rompidos, que era a proibição e a abstinência. No entanto, essa balança indo para baixo fazia com que a outra ponta fosse para cima. E quais são os outros dois pontos que Emmanuel sugere para a gente também? São exatamente os dois pontos dessa desbalança, que é a indisciplina e o impulso livre, que ele também nos sugere. Então, nós estamos vivendo o momento da balança oposta. Por isso, o Emmanuel dá a sugestão para aquele lado que estava em declínio, dizendo sim, aquele lado estava equivocado, e por isso agora está em declínio. Mas acontece que neste movimento pendular, vocês vão, com certeza, é o caminho que se aponta para o outro extremo. E por isso eu vou dar aqui algumas direções a respeito da indisciplina e do impulso livre. Então, do extremo da castração, nós iríamos vivenciar o extremo da libertinagem, tá? Não é liberdade, não, gente. É libertinagem. A gente precisa refletir melhor sobre isso. Eu convido a todos, com muito respeito, por favor, a refletirem comigo. O que nós temos feito do sexo hoje em dia? Nós banalizamos as relações e a gente objetificou as pessoas. A gente escolhe parceiros como se escolhem produtos em uma prateleira virtual. A gente esquece que assim como a gente está ali selecionando produtos, nós nos tornando produtos para os outros também. A gente cria quimeras, fantasias, em busca de preencher esse vazio interior que todos nós temos, com esse prazer fugidio, que dura alguns segundos. Mas esse vazio nunca acaba. A gente vai criando, então, aberrações que irão nos assombrar a própria consciência lá na frente. A gente chega ao ponto de glamorizar situações, me perdoem abordar estes assuntos, muitas vezes esdrúxulos,
Quem nunca ouviu falar aí de 50 tons de cinza, que glamoriza situações de sofrimento como se isso fosse fonte de prazer? É sério, gente. A gente precisa refletir sobre isso. Será que a gente vai conseguir preencher nosso vazio interior com essas coisas? Ou a gente vai inventar cada vez mais modismos para buscar esse preenchimento? A nossa carência afetiva, gente, é tão grande hoje em dia que a gente faz qualquer coisa para chamar a atenção. Eu não estou aqui para fazer julgamento nenhum de ninguém, de nada, por favor. Não fique com raiva de mim. É só uma reflexão, um convite para pensar. A gente é tão carente que a gente começa a adotar comportamento esdrúxulo para chamar atenção, para ver se as pessoas olham para a gente, para ver se a gente é notado. A gente começa a mutilar o próprio corpo. A gente observa aí pessoas que parecem ter pele de jacaré, de tanta tatuagem. Desculpa, para quem gosta, eu não estou aqui julgando. Por favor, se é o que te faz feliz, você é responsável, é você e sua consciência. Estou trazendo aqui um convite do por que você faz isso? Ah, eu gosto. Será que você gosta? Ou você está precisando de ser notado? Será que você precisa desses piercings todos? Que abrem buracos imensos aí no seu corpo? E esses procedimentos estéticos, sem fim, deformando pessoas, que querem parecer personagens que sequer existem. Barbies, qualquer outra figura aí. Será que isso é saudável, gente? Será que essa é a melhor forma que nós temos de empregar as nossas energias? Será que é isso que vai fazer as pessoas me notarem e suprir essa carência que eu tenho dentro de mim? Está faltando um afeto verdadeiro. A gente está tão desconectado, gente, de nossa verdadeira natureza. E aí eu agradeço a espiritualidade, porque o Petrônio abriu a lição de hoje falando que não é possível servir a Deus e a Mamon. E é a forma que a espiritualidade tem de trabalhar conosco, falando, estamos aqui com vocês. Vamos também discutir o tema e estamos trazendo a nossa contribuição. A gente está tão desconectado da nossa natureza, tão carentes de afeto, que a gente busca se identificar, pertencer a qualquer grupo que se defina com qualquer letra do alfabeto, menos nos identificar como espírito imortais que todos somos. Esse corpo é passageiro. Para que essa guerra de gêneros? Nós espíritas sabemos que teremos que vir em diferentes corpos e diferentes experiências para progredir. Não é questão de melhor ou pior, é questão de experiências que vão agregar para o valor de nosso espírito imortal. Por que nós estamos nos identificando com a forma e não com o nosso espírito? Que é o que importa no final das contas. Até quando a gente vai ficar perdido nisso? A gente fica lutando contra a nossa própria natureza. Quantos não estão lutando contra a própria natureza, esquecidos de que Deus te proveu todas as ferramentas que você precisa, cada um de nós precisa, para o nosso aprimoramento? Por que não aproveitar a oportunidade? Por que se rebelar contra a natureza, tentando mudar aquilo que eu não posso mudar, e vou ter que repetir de novo a tarefa?
Nada é proibido. Podemos escolher o que a gente quiser. Não estou julgando mais uma vez, gente. Estou convidando ao raciocínio. Somos espírito imortais. Viva as experiências que você considera úteis, com dignidade e respeito, mas, sobretudo, respeito a você mesmo e aos outros. A gente busca saciar a nossa sede animal, ainda que as nossas almas estejam sedentas. Será que é só mesmo um beijinho lá na balada? Será que é só mesmo uma relação entre dois corpos por uma noite? Será que não é nada sério? Será que existe isso? Quantos corações feridos? A gente precisa refletir o que a gente tem feito, gente. De nós mesmos e dos outros. Não somos objetos para uso do bel prazer do outro, ou o outro não é um mero objeto para o meu bel prazer. Somos responsáveis por aquilo que nós despertamos no outro. Pequeno Príncipe já dizia, você é responsável pelo que você cativa. Saint-Exupéry, né? Somos responsáveis pelo que despertamos no outro. E nessa história de só um beijinho, só uma noite não é nada sério, tragédias podem estar se formando, que vão demorar reencarnações para serem devidamente organizadas. Leiam o livro Sexo e Destino, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Pode ser um bom exemplo para ilustrar o que estamos falando. Mais uma vez, gente, tudo que eu estou falando aqui serve para mim também. Somos todos alunos. Voltando ao Emmanuel e a sua desbalança dos equívocos, desculpa. Antevendo esse desbalanço, Emmanuel mostra o outro lado dessa gangorra, e é por isso que antecipa para a gente as suas orientações a respeito da indisciplina e do impulso livre que está em pleno vapor na atualidade. E ele continua então falando, não indisciplina, mas controle. Por quê? Porque no universo divino não há desordem, gente. Não existe caos no universo. Mais cedo ou mais tarde, essa aparente desordem cede lugar à organização, porque existem forças divinas coordenando tudo isso. Existe uma inteligência superior que nos ama profundamente e que tem o objetivo de nos fazer felizes. Muitos acreditam que essa nossa liberdade, esse nosso livre-arbítrio, nos dá direito de fazer aquilo que a gente bem quer. A gente sabe que não é bem assim. A nossa liberdade, ela termina quando choca com a liberdade do outro. Kardec fala isso. Pergunta para os espíritos em um livro dos espíritos. Para quem for começar o D1 aí, vai ter oportunidade de estudar em minúcias. É a lei de sociedade. O homem não é completamente livre vivendo em sociedade. Isso só poderia ser completamente se você fosse viver lá no alto da montanha como um eremita. Mas também não ia progredir, porque a lei de sociedade é importante para que nós aprendamos uns com os outros. E viver uns com os outros limita a nossa liberdade, porque o outro também tem liberdade. E graças a Deus existem leis divinas para impor limite a todos nós. Aqueles que caminham na indisciplina vão sofrer as consequências do próprio descontrole. E é o que nós estamos vendo. E eu queria lembrar Kardec que nos diz que, às vezes, é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Porque muitas vezes a gente só consegue perceber que a coisa está indo para o lado errado quando a água já está aqui. Joana de Ângeles, socorre a gente. A chama da indisciplina que saltita irresponsável pode tornar-se causa de incêndios calamitosos e devoradores.
E também o sexo indomado ou incorreto constitui ameaça ao homem que o porta, fazendo-se grave problema sociológico e eugenético, como só acontece na tormentosa vida odierna atual. Espírito superior fala difícil, né? Emmanuel e Joana, então, especialmente. Destinado aos nobres objetivos da vida, degenera-se, quando incompreendido, em fator aniquilante, comprometendo gerações inteiras. Nossos filhos, gente. A próxima geração. O que nós estamos ensinando para eles? Poderíamos estar comprometendo-os. Causa de conflitos sem nome, o sexo em desalinho, a geratriz de muitas guerras de extermínio e dos crimes mais hediondos. Mais uma, a última frase de Emmanuel. Não impulso livre, mas responsabilidade. A gente gosta muito de agir por impulso, né? E coloca na conta do impulso, muitas vezes, o nosso erro, no instinto. Ah, é meu instinto, eu não consigo. A carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Lembra daquela passagem de Pedro? Quando foram prender Jesus no Jardim das Oliveiras? Que ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado? O que Jesus disse para ele? Embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Controla o seu impulso. Tenha responsabilidade sobre os seus atos, porque dos seus atos haverão consequências. Era isso que Jesus estava tentando dizer para ele. E aí eu trago um pouco da contribuição de André Luiz, que tem uma lição no livro Sinal Verde, intitulado Perante o Sexo. Eu não trouxe a lição completa, só selecionei algumas frases, ok? Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. O sexo é divino. Não tem nada de errado com o sexo. Não tem nada de pecaminoso no sexo, porque ele vem de Deus. Não colocamos na conta do sexo a responsabilidade do que nós fazemos com ele. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Cuidado com o que você promete, né? Tem muito galanteador e galanteadora aí que promete. Cuidado. Use a consciência, sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde-se da regra áurea. Não faça a outro o que não deseja que o outro lhe faça. Não arme cilhadas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro deles. As armadilhas que você faz para os outros, você que cai nelas. Muitas vezes alguém pode perguntar assim, mas eu não dou certo, minha vida amorosa é um desastre. Será que existe uma explicação para isso? Talvez a explicação esteja lá atrás, do que a gente já fez. Estamos querendo plantar limão e colher morango? Vamos ter que chupar esse limão, gente. E começar a plantar morango, se a gente quer morango. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo o desequilíbrio da afeição desvairada será corrigida à custa de afeição torturada através da reencarnação. É o que eu acabei de falar. Se hoje está ruim, começa a fazer melhor hoje, para amanhã colher melhor. O tempo está contra a gente. Quero resumir, então, as lições de Emmanuel em torno do sexo como educação, respeito, controle e responsabilidade.
É o que o Emmanuel tem para nos dizer nessa área. Eu iria falar para vocês a respeito do plano das trevas. Temo que o tempo não dará. Mas fica a sugestão do livro Trilhas da Libertação. Divaldo Franco, Manoel Filomeno de Miranda. Não quero assustar ninguém aqui não é Halloween para assombrar ninguém. A questão aqui, rapidamente, é muito simples. As inteligências trevosas que têm interesse no não progresso da humanidade, elas estabeleceram um plano muito simples, desde que aconteceu o resgate do seu último líder, Gregório, no livro Libertação, e outro líder das sombras assumiu. Ele assumiu com uma nova proposta de governo. E essa nova proposta de governo se constituía em 4 pontos muito interessantes. Primeiro deles, sexo. Segundo deles, narcisismo. O terceiro, o poder. E o quarto, a riqueza. O que eles queriam? Estimular ao máximo a humanidade nesses 4 pontos fundamentais em que nós cairíamos, com certeza. Poderíamos vencer um ou outro, mas todos não haveria quem suportasse, ou poucos suportariam. Então, eles estabeleceram o plano. E a pergunta que eu iria fazer seria: por que será que o sexo está em primeiro lugar nessa lista do plano deles? Por que será? Será que é coincidência? Agora tem uma pergunta ainda mais desconfortável para fazer. Será que o plano deles está funcionando? A espiritualidade nos dá alguns pontos para libertar e nos proteger, que é compreender o propósito do sexo na vida humana, que ela faz parte da evolução espiritual. Que o amor e a sexualidade, o amor como base dos relacionamentos saudáveis e equilibrados. A importância da sexualidade equilibrada, que é essencial para o progresso espiritual, e a transcendência da sexualidade. Para lembrarmos que, à medida que a gente evolui, nossas necessidades sexuais são suprimidas por mecanismos mais sutis. O sexo, ele continua a existir, mas de outras maneiras, muito mais sutis, que a gente ainda talvez não consiga vislumbrar, porque é energia divina. De tudo isso que eu falei, gente, só uma coisa talvez eu gostaria que vocês lembrassem, se esquecerem de tudo que foi falado. Lembra disso aqui, ó. A vida é muito simples. Tem uma lei que se chama causa e efeito. Suas escolhas, suas atitudes, mais cedo ou mais tarde, vão voltar para você mesmo. E aí chegou na música. Será que dá tempo? 5 minutos? Tá. Passa a música e a gente fala rapidamente, só o que der. Obrigado, Jana. Desculpa, gente, eu acabei falando demais. Espiritualidade fala demais, não sou eu. Pode... Tem o vídeo, né? Quer que eu... Aqui não vai dar, não, né? Presta atenção na letra, gente, que vocês vão recordar de muita coisa que a gente falou aqui. Pode passar. Forças do ser, forças do ser maior, que pulsam em todos nós. Forças pra crer,
amor em chamas, o amor que seduz, do amor que ama, o amor que é luz. E o que você fará? Do amor que Deus deu pra você. Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? E o que você fará? O amor que Deus deu pra você. Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? Amar atento é energia do bem. Pra tocar alguém tem que ter cuidado, pois o mar do tempo em seu vai e vem traz de volta o presente, o passado. Amar atento é energia do bem. Pra tocar alguém tem que ter cuidado, pois o mar do tempo em seu vai e vem traz de volta o presente, o passado. O mar, amar, o mar, amar, forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser maior, forças que guiam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer, renascer. Forças que inspiram, que pintam e dançam, forças que escrevem, encenam e cantam, forças que brilham nos centros do ser, são forças do ser maior, forças que guiam os seres e os mundos, forças que criam laços profundos, forças que fazem a vida nascer, renascer. O que você fará, amor, do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta do seu ser? E o que você fará, do amor que Deus deu pra você? Pra quem você abrirá, amor, a porta
porta pra você. Jana, estouramos todos os tempos possíveis e imagináveis, precisamos encerrar. Quero agradecer a todos. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver o que a gente entende a respeito dessa música e propõe como interpretação, nós já fizemos essa conversa. O vídeo está lá no YouTube, vocês podem checar. Com certeza, eu acho que teria que ser 2 partes, né, já nessa palestra. Obrigado a todos, vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos do Espiritismo bendito a esclarecer as nossas vidas. Dai-nos força, Senhor, para tomarmos as melhores decisões neste caminho, para que evitemos os atalhos, os desvios, os retornos, que sigamos um caminho mais reto, pelo mérito próprio das nossas escolhas. Ajude-nos a ter o discernimento necessário para equilibrar a razão e a emoção e seguir no caminho do bem. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos bons propósitos, que cada um saia daqui renovado e fortalecido para poder direcionar essas forças que existem dentro de nós, que são herança do Senhor, como motores de propulsão para o nosso próprio benefício. Muito obrigado por tudo, Pai, e que assim seja.